Daremos início à nossa aula número 5, circuitos elétricos. Para que os elétrons circulem em um determinado condutor, não depende apenas da tensão, é necessário que exista um circuito fechado. Então, pessoal, é o seguinte, muitas vezes a gente pode imaginar, se eu tiver a tensão, como eu já estudei na aula anterior, a tensão empurra os elétrons para que haja corrente elétrica. Só que o que acontece? Para poder a tensão fazer essa função de empurrar os elétrons, tem que existir um circuito fechado. Diagrama de um circuito elétrico. Aqui, pessoal, eu coloquei algumas gravuras de um circuito elétrico, que é o seguinte. Aqui, é um circuito que acende uma lâmpada. Aqui em cima eu tenho uma lâmpada, aqui eu tenho uma pilha, e aqui, nesses pontinhos aqui, esse pontinho e esse aqui, a chave que liga e desliga do circuito. Aqui do lado eu tenho o diagrama elétrico ou esquema elétrico. Aqui eu tenho um esquema elétrico de um circuito aberto e aqui eu tenho um esquema elétrico de um circuito fechado. No caso, esse mesmo circuito aqui do lado. Como é que funciona? Nesse caso aqui de cima, aqui eu tenho esse símbolozinho aqui, é o símbolo da pilha. Aqui o polo positivo e aqui embaixo o polo negativo. Esse símbolozinho aqui no esquema elétrico é o símbolo da chave, do interruptor, do liga e desliga. E esse daqui é o símbolo da lâmpada. E esse daqui é como se fosse o fio do circuito, que interliga a lâmpada aos seus componentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tensão aqui no polo positivo. Só que, como meu circuito está aberto, como você pode ver, a chavinha aqui está aberta. Para poder esse circuito fechar e acender a lâmpada, eu tenho que fechar essa chavinha aqui. E aí os elétrons vão circular livremente pelo circuito, acendendo a lâmpada. No caso aqui de baixo, olha, eu já tenho um circuito fechado. Então, nesse caso, a corrente elétrica ela vai circular e vai acender a lâmpada. Aqui eu tenho o polo positivo, aqui tem o polo negativo da pilha. Então, é mais ou menos assim que funciona. Só recapitulando, aqui eu tenho um circuito fechado. Eu tenho uma lâmpada aqui acesa. Aqui eu tenho a pilha, aqui tenho a chave liga e desliga. E aqui eu tenho um circuito aberto e embaixo o circuito fechado. No circuito aberto, a corrente não flui, os elétrons não se movimentam e, consequentemente, não forma a corrente elétrica por esse circuito aqui, porque ele está aberto. O interruptorzinho aqui, o liga e desliga está aberto. Já nesse caso aqui de baixo, a corrente circula livremente porque o circuito está fechado. Então eu tenho uma circulação de corrente elétrica por esse circuito que vai fazer essa lâmpada aqui acender, que é o caso dessa gravura aqui do lado. Corrente elétrica. Você deve estar me perguntando, mas Paulo, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo de elétrons em um determinado condutor. Então, pessoal, quando a tensão empurra os elétrons e esses elétrons se encontram em um circuito fechado, eles vão circular e formar a corrente elétrica. Por isso que a definição é essa. É o nome que se dá ao fluxo de elétron em um determinado condutor ou circuito. Assim como a tensão, a corrente também possui sua unidade de medida. A gente falou numa aula anterior que a unidade de medida da tensão ela é medida em volts. 1 volt, 2 volts, 3 volts. E a corrente também possui a sua unidade de medida. A unidade de medida da corrente ela é medida em ampere ou ampere, abreviado pela letra A. A corrente elétrica é representada pela letra I. Então, não vamos confundir aqui, pessoal. A unidade de medida da corrente é o ampere ou o ampere. E ele é abreviado pela letra A. Agora, no esquema elétrico, ou em um cálculo elétrico que você vinha fazer, a corrente elétrica será representada pela letra I.
Então, quando você vê a letrinha I, significa corrente. Corrente elétrica. O ampere é uma unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades de Intensidade de Corrente Elétrica. O nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Existem dois tipos básicos de corrente, são elas corrente contínua e corrente alternada. Corrente elétrica. Aqui, pessoal, eu tenho algumas gravuras aqui, alguns gráficos, que simboliza a corrente contínua e aqui a corrente alternada. Ela também pode ser representada pelas letras DC, sendo ela corrente contínua, e pela letra AC, sendo ela corrente alternada. Então, o nome já diz, corrente contínua é uma corrente perfeitamente reta. E aqui eu tenho um gráfico que mostra aqui, ó, essa linha vermelha aqui é a corrente elétrica, ela flui em apenas um sentido. Por isso que ela é chamada de corrente contínua. E aqui eu tenho uma corrente alternada, que ela aqui no gráfico ela varia em um formato de uma senoide. Então esse símbolo aqui é chamado de onda senoidal, que é o formato da corrente alternada. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais essa aula. Espero que você tenha gostado. Comentem aí, compartilhe o vídeo e até mais. Tchau, tchau.